Então, boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos a essa casa de oração. Antes de fazermos a nossa leitura inicial e a nossa prece, nós queremos divulgar as atividades da nossa casa espírita, né? Então, aqui na sede, na Morada do Ouro, às sextas-feiras, no horário das 19 horas, nós temos o atendimento fraterno pelo diálogo. Aqueles que estiverem interessados, né, podem comparecer aqui às 19 horas, toda sexta-feira. A palestra pública na sequência, né, que é essa atividade de agora, às 20 horas. E ao mesmo tempo da palestra pública, nós temos a evangelização infantil às 20 horas, no anexo, na sala anexa aqui da casa. Às terças-feiras, no horário das 19h30, nós temos 2 estudos acontecendo simultaneamente. O estudo aprofundado da doutrina espírita, que se dá nesta sala, e o estudo do espiritismo para principiantes, que se dá também na sala aqui anexa. As 2 aulas ao mesmo tempo, às terças-feiras. Na quarta-feira, às 14 horas, de modo virtual, nós temos o atendimento fraterno, que é a explanação do Evangelho, de uma forma mais resumida, né, num tempo mais curto, e depois a oração e vibração para todos os participantes. Na nossa unidade, no Centro de Estudo Espírita Fonte de Paz, no bairro Florianópolis, nós temos as palestras públicas que acontecem aos domingos, às 8h30. São todos bem-vindos a essas atividades da nossa casa. Para aqueles que tiverem interesse em leituras espíritas, né, na literatura espírita, nós também contamos com uma biblioteca que tem obras, né, de vários autores espíritas, as obras básicas que estão disponíveis para empréstimo. Quem tiver interesse pode nos procurar para adquirir essa obra para leitura, ok? Então vamos dar início à nossa reunião de hoje, fazendo a leitura do livro Pão Nosso. É o livro ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e a lição desta noite é de número 18. Um comentário de Emmanuel, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que está no capítulo 3, versículo 13, onde se lê: e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Vejamos o que Emmanuel nos diz a respeito. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas há quase 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre um único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades.
O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias, que no instante oportuno lhe provarão as qualidades espirituais. Então, a mensagem bastante oportuna nos diz que nós precisamos das dificuldades, das experiências difíceis, das intempéries da vida para provarmos as aquisições que estamos fazendo. Quais aquisições são essas? A do Espírito, né? A fé, o amor, a resignação, a resiliência. Se não passarmos por tribulações, nós não vamos ter como saber se adquirimos essas virtudes, essas riquezas da alma. Então, que sejamos resilientes, resignados e, portanto, fortalecidos para passarmos por todas as provas de fogo que nos sejam necessárias. Vamos orar. Pai Celestial, de infinita bondade e misericórdia, nós agradecemos a bênção, Senhor, de estarmos em Sua casa, interessados no Evangelho de Jesus, envolvidos por essa atmosfera de amor, de luz e de paz. Agradecemos pela oportunidade ímpar de ouvirmos a Sua palavra, de sentirmos a Sua presença, de sermos assistidos pela espiritualidade amiga aqui presente. Obrigada, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, pela vida que nos concedeu e a cada amanhecer que nos concede, nos oportunizando o aprendizado, o refazimento de nós mesmos. Que a Sua presença esteja sendo sentida por cada um aqui presente, que possamos nos deixar envolver pela Sua paz, pela Sua energia, que possamos estar com os olhos para vermos, ouvido para ouvirmos, corações e mentes abertas para o aprendizado desta noite. Que a Renata possa ser intuída nas suas vibrações de amor e que o verbo falado, o sentimento sentido, possa nos trazer o auxílio, o bálsamo para as nossas dores, para as nossas inquietações. Que possamos permitir que a Sua atmosfera de amor e de luz esteja presente, que possamos fazer o melhor desta noite para o nosso aprendizado e transformação de nós mesmos. Muita paz, ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos a essa noite, nessa casa de oração. Eu passo aqui as duas redes sociais aqui do Centro Espírita, então quem não está ainda seguindo, né, eu convido a estar indo no Facebook. O Facebook é Centro de Estudo Espírita Fonte de Paz, e aí a gente tem várias postagens, tá? Espíritas, vídeos, também relacionados à doutrina espírita. Tem também o Instagram, que é o @CEE Fonte de Paz, onde também temos ali as postagens, né, sobre a casa também, os avisos sobre a casa. E também temos a palestra, essa palestra aqui pública, sexta-feira, é transmitida em live, tá? Então quem não puder, né, comparecer porque estiver presencialmente, né, convido a estar seguindo o nosso Instagram. Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 28, o capítulo de preces, coletânea de preces espíritas. Estamos ali na preces por outrem. E o que me coube hoje é falar sobre a prece por uma criança que acaba de nascer.
Isso está descrito nos itens 53 a 56. Eu trouxe nesses itens, o Kardec ele coloca ali o prefácio, né? E ele coloca, eu coloquei o item 40 aqui, mas não é, tá? O prefácio, mas ele dá os 3 modelos de preces para quando uma criança surgir na nossa vida, né, ou seja um parente, seja de algum conhecido, né, quando nascer, acabar de nascer, a gente poder ter ali uma orientação, né, a respeito de como fazer essas orações para esse novo ser, né, que reencarna. Mas aí eu trouxe em especial o prefácio, que Kardec nos traz uma ideia muito interessante a respeito da reencarnação. E ele coloca ali: somente depois de terem passado pelas provas da vida corpórea, chegam à perfeição os espíritos. Então ele já, na primeira linha, né, na primeira frase, ele já traz a necessidade de a gente passar por essas provas corpóreas. E aí eu trago ali também, destaco de novo ali o que a Graça falou nas preces, né? Essa necessidade da gente passar por todas essas provas para adquirir, né, nós enquanto espíritos, a gente adquirir enquanto espíritos as virtudes, né, da fé, da resiliência, da amorosidade, do respeito ao próximo, porque como passaríamos, né, a adquirir isso realmente, sentir isso realmente, se a gente não passasse pelas dificuldades também, e pelas boas aventuras também, né, da vida encarnados. Então ele continua: os que se encontram na erraticidade, ali eu destaquei, né, os desencarnados, aguardam que Deus lhe permita volver a uma existência que lhes proporcione meios de progredir. Então quando a gente está lá na erraticidade, nós aguardamos a vez e a possibilidade dessa chance de estarmos encarnados, quer pela expiação de suas faltas passadas, mediante as vicissitudes a que fiquem sujeitos, quer desempenhando então uma missão proveitosa para a humanidade. Seu adiantamento e sua felicidade futura serão proporcionados à maneira porque empreguem o tempo que hajam de estar na Terra. Então ele já destaca, né, que toda a felicidade do espírito, né, ele vai depender muito de como vivemos hoje encarnados. Hoje e nas outras encarnações que passaremos. Como a gente vai enxergar, como a gente vai sentir e o que isso vai nos transformar para o bem. Então ele já coloca esse adiantamento do espírito, que sabemos que os espíritos, eles nascem, eles são criados, né, por Deus, todos no mesmo patamar de simples e ignorantes, e a gente vai galgando ali, né, experiências para crescer cada vez mais na escala espírita. E aí ele coloca, esse nosso adiantamento vai depender muito do quê? Do que as nossas experiências aqui na Terra, como essas experiências vão nos transformar. O encargo de lhes guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem cabe aos seus pais, que responderão perante Deus pelo desempenho que derem a esse mandato, né? Então aí ele traz a importância do papel do pai e da mãe na vida dessa criança. Porque esse espírito, quando ele vem, né, e é dado ali esse mandato para os pais, isso é de extrema importância, porque ele vem zerado, né, assim, ele vem com a memória, né, das outras vidas apagada. Não que ele vem zerado, assim, né, ele já tem as suas virtudes já alcançadas, mas cabe ali a nós, quanto pais, direcioná-lo da melhor forma. Para nos facilitar, foi que Deus fez o amor paterno e o amor filial uma lei da natureza, lei que jamais se transgride impunemente. Kardec nos traz, nos itens 54 a 56, 3 modelos de preces que podemos fazer ali, né, quando nos depararmos com uma nova encarnação e o nascimento da criança. Então, depois, quem tiver curiosidade, entra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês vão ter ali esses 3 modelos. Mas vamos focar agora no que Kardec colocou no prefácio. No prefácio, Kardec deixa clara a necessidade da reencarnação, para que o espírito possa evoluir. Esse ensinamento foi relembrado também por Jesus, ao mestre da lei, chamado Nicodemos. E essa passagem está no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 1 a 6.
né, quando Jesus se encontrou ali com Nicodemos e eles tiveram uma conversa que Jesus tratou de trazer para ele essa questão também da encarnação. E aí diz, né, a passagem: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi. Então Rabi também já era um sinônimo de que aquela pessoa ela tinha um entendimento, né, que era como um mestre. Então você vê que o Nicodemos entendia essa magnitude aí de Jesus, né? E ele colocou: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu, né? Disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da mãe e nascer? Porque Nicodemos no início já falou, né, que entendia Jesus ali como um espírito diferenciado, como alguém evoluído, né? E Jesus já falou: olha, eu sou assim, né? Eu sou assim como todos nós poderemos chegar, porque ele já colocou a ideia da reencarnação. Ninguém, né, pode vir ali ao reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos falou: uai, mas como que eu vou nascer de novo? Se eu já sou um senhor, eu vou ter que entrar de novo na barriga da minha mãe? Como que vai ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, né? Como nascer de novo, sendo velho, porventura pode entrar no ventre da mãe? Jesus respondeu: na verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito. Então ele já colocou duas posições, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então essa passagem, ela traz aí a questão da reencarnação. E pode ser que isso daí fique um pouco confuso, porque nascer da carne, espírito, quer dizer, um espírito pode gerar outro espírito, como que é isso, né? E aí eu achei interessante esse texto do Jefferson Moura, de Lemos, onde ele coloca: para compreender essa reafirmação de Jesus, é preciso se colocar do ponto de vista das crenças mitológicas daquela época. Então a conversa dele se deu 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, né? Então a gente também tem que se transportar um pouco para lá, né? E lá, o que será que eles estavam conversando ali, né? Segundo a mitologia hebraica, a água era a matéria primordial, e ainda é, né? É da água que o planeta surgiu, né? A partir do momento que teve a água que a vida surgiu, né? Não o planeta, mas a vida surgiu no planeta da forma que nós entendemos hoje. Então a água era a matéria primordial, a fonte geradora de todas as coisas, pois ela estava no princípio da criação, e foi com ela que Deus criou o mundo e os seres, como vemos também em Gênesis e também em Pedro, que ele coloca, Pedro colocou: eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus, a terra, e foi tirada da água, e no meio a água subsiste. Portanto, a água também era na língua hebraica sinônimo de quê? Matéria, de corpo físico, de vida material. No texto original em grego está escrito mais precisamente nascer de água e espírito. E aqui embaixo, nessa parte de baixo, eu coloquei ali em hebraico, né, ou como eles colocaram. Não sei ler isso daí. Não sei ler esse ainda, mas enfim. O que ele coloca, que a tradução real é da água e do espírito, nascer da água e do espírito. Ou seja, é o nascer envolvido em líquido amniótico, que é constituído de apenas água, proveniente da própria mãe.
Então essa questão de nascer da água é a necessidade da gente ter um corpo físico, porque a água lá era vista para eles como, né, o que gerava ali a vida como a gente entende ela corporalmente, significava matéria. Então Jesus mesmo falou, o que nasce da matéria, né, é matéria, o que nasce do espírito é o espírito. O espírito renasce em um novo corpo biológico que se desenvolve em ambiente aquático, que é o bebezinho, né? Eu tenho até uma foto aqui do bebezinho na bolsa, né? Não era difícil aos antigos relacionarem o meio aquoso ao corpo material, visto que quando a bolsa amniótica se rompe por ocasião do nascimento, todo o líquido ali é expulso. Então foi isso que Jesus colocou. Olha, que ele falou assim, eu preciso nascer, eu preciso entrar de novo no corpo da minha mãe, no ventre da minha mãe, sendo eu um Senhor. E aí Jesus colocou, não, gente, olha, Nicodemos, o que nasce da água, quer dizer, o que nasce da matéria é matéria. E o espírito é o espírito. Existe essa diferença. E ele falou que precisava o quê? Nascer de novo. Então, nascer da água, que é nascer do corpo, e do espírito é o quê? Reencarnar. O que Jesus queria dizer a Nicodemos era, não é o mesmo corpo que retorna ao ventre da materna, mas é o espírito que necessita renascer com outro corpo, para poder herdar ali o reino de Deus. E herdar o reino de Deus, que é esse reino que está na consciência, as bem-aventuranças, né? É justamente quando a gente não vai herdar do nada só porque nasce, né? A gente precisa passar por essas experiências corpóreas que hoje estamos passando e que já estamos passando há milhares aí de anos, né? E que ainda vamos passar até chegarmos ali à perfeição crística. É com a finalidade de levar um esclarecimento maior ao conflito mental do sacerdote judeu, Jesus ainda continuou. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do espírito é espírito. O nascido da carne é o nascimento natural de um novo corpo biológico, enquanto que o nascido do espírito é o ser espiritual, que só pode ser criação direta da onde? De Deus. E ainda sobre a necessidade do espírito, de nós espíritos reencarnarmos, tem também no livro dos espíritos, e eu convido vocês a todos a lerem esse livro, e a Graciane, ela tocou na questão da nossa biblioteca, a gente tem aqui, ó, isso aqui pode ficar aberto, e vocês podem estar analisando, tem várias obras espíritas, né, dentre elas a codificação toda, todos os livros ali que Kardec nos codificou, e outros também, existem alguns romances também. Então aqui é aberto, vocês podem entrar e olhar, e se vocês desejarem levar também para casa, é só falar com algum de nós, tá bom? E Kardec questionou a espiritualidade também sobre a necessidade de reencarnarmos, e qual a importância disso ali para o espírito. E tem a questão 166, Kardec coloca ali. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Né? Porque assim, às vezes tem a criança, nasce uma semana, um dia, ela já falece. Então, como que aquele espírito teria ali a oportunidade de chegar à perfeição? Né? E como que a gente, nem que vivesse assim, uns 120 anos, né? Nesse mundo aqui de provas e expiações, teríamos a capacidade de nos evoluirmos ao ponto de sermos espíritos crísticos? Então, ele colocou assim, como que vai ser, né? Como que pode a alma que não alcançou ali a perfeição, quer dizer, todos nós, né, durante essa vida corpórea, acabar de depurar-se? Eu vou me depurar aqui, ou quando eu falecer, eu vou me depurar só no mundo espiritual? Qual que vai ser? E aí os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Então eles já colocam ali a questão do significado, a questão da reencarnação, a necessidade de reencarnarmos, de vivermos várias experiências, como homem, como mulher, como doente, como sadio, como rico, como pobre, de um determinado país, de outro país, várias profissões, para que nós podemos o quê? Realmente, eu adquiri aquelas virtudes necessárias do espírito. E aí Kardec continua, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E aí os espíritos respondem, depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso é necessário que a prova da vida corporal. Então não tem como um espírito chegar ao nível do Cristo,
sem ter passado por experiências corpóreas. É isso que a espiritualidade nos traz, enquanto conceito. Todo mundo, hoje me perguntaram, acho que até meu sobrinho me perguntou, todos os espíritos encarnam? Eu falei, todos têm que reencarnar. Todos têm que reencarnar, para poder realmente chegar ali. Então essa ideia de que Deus criou os anjos, todos perfeitos, criou de Cristo, totalmente perfeito, e criou a gente, todo mundo imperfeito, isso nem justiça é. Que amorosidade é essa do Criador? Né? Que já faz um todo perfeito e faz a gente, todo mundo se matando, todo mundo brigando, ainda com muito egoísmo, né? Ainda preso ainda ali a muita coisa do mal. Então não teria assim justiça nenhuma. E qual seria a justiça também de Deus de fazer com que a criança acaba de nascer e já morre? E deixa o outro lá vivendo 100 e tantos anos, tendo oportunidade de várias experiências e de mudar. Justiça não haveria, né? E nós sabemos sim que o Criador é todo justo e todo amoroso, e Ele ama todo mundo igual. Mais uma das provas da necessidade de reencarnarmos. E aí Kardec continua: a alma passa então por muitas experiências corporais? Sim, todos contamos muitas experiências. Os que dizem o contrário pretendem manter-nos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Kardec continua. Porque Kardec ele vai vasculhando, ele é professor, né? Professor nato. E ele vai vasculhando e trazendo mais esclarecimento a respeito do tema. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro. Ou seja, reencarna em novo corpo. É assim que deve entender? E aí os espíritos colocam, evidentemente. Então, é claro que a gente não vai desencarnar agora, imediatamente, amanhã, e em seguida já estarmos ali em outro corpo, não é isso, né? A gente vai ter um tempo ali, passar ali pela perturbação espiritual, tomarmos conta de nós mesmos, né? Seremos ali, passaremos algumas vezes por algumas expiações, inclusive no mundo espiritual, né? E aí até nós estarmos prontos para podermos encarar de novo novas experiências e novas possibilidades de alcançarmos ali a nossa perfeição. E aí tem a questão 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? E eles respondem: expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde que haveria justiça? 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetualmente? E aí, porque isso aqui é interessante porque em algumas, eu já ouvi falar várias vezes, assim, antes de frequentarmos aqui a doutrina espírita, que a gente teria tipo um número, você está na sua última encarnação, porque você sabe aquela coisa assim, você está na sua última encarnação. Eu falei, quisera eu estar na minha última encarnação, né? Porque se eu estivesse na última encarnação, eu ia ser um ser bem melhor, para não precisar de um corpo físico, para ter novas experiências e me melhorar, né, enquanto pessoa. Mas existe algumas crenças e algumas pessoas assim, tem um número limitado de reencarnações. E Kardec já fala, tem ou não tem esse número limitado? E eles colocam, a cada nova existência do espírito, dá um passo adiante na senda do progresso. Quando se ache despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas na vida corporal. Então, olha só, quando se ache despojado de todas as impurezas. Então, o número de encarnação para mim vai ser o mesmo número de encarnação da Graciane? Não, né? Porque cada um de nós vamos fazer as nossas próprias escolhas. Vamos adquirir realmente, não só falar, né? Mas vamos pensar, vamos ser as nossas virtudes adquiridas de acordo com nossas experiências e nossas escolhas. Então, pode ser que eu tenha 1 trilhão de reencarnação e ela tenha 1 trilhão e uma. 1 trilhão, 2 trilhões, ou menos, meio trilhão. Isso vai depender muito das escolhas que a gente faz. Olha a importância que a gente tem que levar, e se a gente se entende como espírito, e a necessidade de nos melhorarmos, de aproveitar cada segundo da nossa encarnação. Porque isso é uma dádiva. Uma dádiva hoje estarmos aqui. Então, né, parar de reclamar tanto.
sofrer assim, sabe, por coisas tão pequenas. E valorizarmos esse momento. Aí tem a 169. É invariável o número das reencarnações para todos os espíritos? E eles colocam: não, aquele que caminha depressa a muitas provas se forra. Todavia, as reencarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Porque a gente nunca para até quando a gente chega lá, chegou a escala de espírito puro, crístico, ali é só o iniciozinho do negócio. Um ser, por exemplo, igual ao Cristo, né? Um espírito hoje igual a Jesus, o Cristo, ele ainda tem que evoluir muito. Ele ainda evolui muito, ele ainda tem que passar por muitas e muitas experiências, até chegar a um ponto melhor. Infinitas são as possibilidades. E aí tem 170. O que fica sendo o espírito depois da última encarnação? Né? E aí tem a resposta: espírito bem-aventurado, um espírito puro. Mas isso não se fala assim: depois que você é o espírito puro, você vai acabar e acabou, não precisa mais ter nenhum tipo de experiência. Ali é o início de uma nova jornada. É o início de uma nova jornada para aquele espírito, que hoje tem contraponto. Ele só não vai precisar reencarnar, só não vai precisar ter um corpo físico. Mas ele tem várias outras tarefas a cumprir. Então, irmãos, vejamos que a reencarnação é a oportunidade que temos de aperfeiçoar nossos erros e acertos, mediante a nossa experiência, construindo o nosso próprio destino. Então cabe a cada um de nós. Não cabe a Graciane me melhorar, né? Ela pode me ajudar, claro, com o ensinamento, com a experiência dela, né? Chamando, com os estudos, mas cabe a cada um de nós nos melhorarmos. Porque cada um de nós sentimos fatos iguais de formas diferentes também, né? Cada um de nós, assim, a gente tem um entendimento de acordo com as nossas experiências, os nossos sentimentos. Então a reencarnação, por isso que eu coloquei, a reencarnação é a oportunidade de termos, de aperfeiçoar os nossos erros e acertos. A doutrina espírita diz que Deus cria as almas simples e ignorantes, isto é, sem a noção e sem o conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para o bem e igual aptidão para o mal. E o que a gente vai semear dentro da gente? O que a gente está despertando todos os dias quando a gente sai daqui? Ou quando a gente está aqui? Será que quando a gente está aqui a gente se entrega? Né? Se a gente se entrega a essa energia positiva? Ou quando a gente sai daqui, a gente se torna realmente uma pessoa melhor? Medita quando chega em casa, deita a cabeça. Será que a gente medita sobre tudo que a gente fez? Passo a passo do que a gente fez, como a gente agiu com o outro, como a gente agiu com a gente. Ao longo das reencarnações, o espírito comete erros, aprende, reflete e tem experiências que o marcam profundamente, mas sempre com o objetivo de passar de uma ordem espiritual inferior para outra mais elevada. Então a gente sempre melhora, pode dar uma estagnada ali, mas a gente não vai voltar, retrogradar ali para trás, não, a gente vai sempre melhorar. Então hoje, eu, com todas as minhas imperfeições, sou a melhor versão de mim mesma. Hoje, você, seu Luiz, é a melhor versão dele mesmo. Então, quando a gente encontrar alguém que a gente fala, sabe, essa pessoa hoje é a melhor versão dela mesma. Então, ela já está melhor. Com exceção dos espíritos de primeira ordem, todos os outros devem reencarnar sucessivas vezes, foi aquilo que a gente falou antes. Pois estamos, o quê? Em aprendizado constante. Ao término de cada passagem terrena, é possível avaliar a dimensão da evolução espiritual. E com a ajuda desses mentores e dos construtores da vida, resolver se é melhor permanecer no plano espiritual ali algum tempo ainda, né? Atuando positivamente em auxílio dos encarnados, ou se é melhor momento certo para voltar à Terra. Foi aquilo que eu falei, isso aqui que Kardec perguntou, né? Quando a gente
desencarna, já encarna em outro, imediatamente, então não é que a gente vai fazer imediatamente. Ele coloca aqui, com auxílio da espiritualidade, né? Que os seres que já estão lá programados mais, até mais evoluídos que nós, né? Ou não. Esse conjunto, essa equipe vai nos ajudar a entender se é melhor a gente ainda ficar trabalhando ainda. Porque a gente fica trabalhando, ninguém vai ficar dormindo lá não, hein, gente? É o trabalho o tempo todo, né? Porque o trabalho enobrece. Então se é melhor a gente ficar um tempo lá ainda, ou se é melhor a gente já reencarnar. Então ali é feita a programação espiritual para que o espírito reencarne naquele corpo. Quer dizer, o próprio espírito, através da formação de tudo que está marcado no seu perispírito, vai formar ali o seu corpo, né, naquela família. Então a família que a gente está é a família que a gente precisa. O meio que a gente está é o meio que a gente precisa. Para que a gente precisa? Para se melhorar. Então ficar reclamando, chorando, brigando, o centro espírita que a gente está, é o centro espírita, a Graciane ainda falou, né? É o centro espírita que eu preciso, né? Então é isso. Então não adianta ficar chorando e reclamando. Então vamos olhar pela melhor ótica que a gente tem a respeito da situação que a gente se encontra e tentar tirar dali virtudes. Assim fica claro que a reencarnação é a mais alta expressão da justiça divina, que não condena ninguém aos sofrimentos eternos por causa dos erros da vida, muitas vezes cometidos em momentos também de insanidade, porque existem as outras religiões que colocam o quê? Vai para o inferno, vai ficar no inferno o resto da existência, infinitamente lá sofrendo as penas que os diabos lá, todos eles vão estar fazendo, ou então vai para o céu e vai ficar lá infinitivamente, não vai voltar. E a doutrina espírita já coloca o quê? Não é bem assim, né? Que não existe essa condenação aos sofrimentos eternos. A reencarnação, ou seja, os inúmeros corpos de que se serve um mesmo espírito em sua caminhada pela eternidade, explica melhor a diversidade dos destinos e de aptidões que são vistas na Terra. O processo de reencarnação nunca acontece sem um objetivo ou um motivo, pois os seres podem estar em missão, provação ou expiação. A missão é a tarefa ou o poder conferido a alguém para realizar algo. É quando o espírito já tem, assim, ele vai nascer com aquela missão, né? De fazer algo. Porém, vale ressaltar que reencarnar em virtude de uma missão somente ocorre para a minoria dos espíritos, porque a missão é algo assim, para alguém que já conseguiria ali, está passando por aquilo, né? Alguém que vai fazer uma obra do bem e tudo mais. Então ele vem ali com uma missão. A provação é o ato ou efeito de provar que geralmente é sofrida por alguém a fim de determinar se já possui condições de vencer os percalços da vida. Qual é a prova? É por isso que a gente fala assim, provas e expiações, né? A prova é algo que você, tipo assim, olha, você está pronto. É igual quando a gente vai fazer uma prova. A gente estuda e fala, agora eu estou pronto. Eu estou pronto para passar por aquilo, por aquela situação, para conviver com aquele espírito. Eu estou pronto. Então essa é a prova, algo que se escolhe ali para fazer. E a expiação? Já a expiação acontece a grande parte das reencarnações, ou seja, a razão é acertar débitos adquiridos em vidas anteriores ou nesta mesma vida. Sabe quando a gente fala assim, que a gente só aprende passando por aquilo? Porque às vezes numa vida, né, eu cometo um erro, sei lá, dá um tapa na cara da Graciane, né? E aí, quer dizer, quando eu desencarnar, eu falo, nossa senhora, coisa horrível que eu fiz, um tapa na cara da Graciane, eu me arrependo demais disso. Então a primeira coisa é o quê? Olha o que você fez. A primeira coisa é pensar, poxa, não precisava ter dado tapa na cara dela.
Segundo é me arrepender. Nossa, eu me arrependo mesmo. Mas será que eu vou saber o que é levar um tapa na cara? Que ela sentiu? Então a expiação é essa possibilidade, né? De eu reencarnar ou levar um tapa na cara para sentir realmente o que é, né? Que o pessoal fala assim, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece, né? Ou da gente através também da amorosidade evitar que aquilo aconteça. Então a expiação é isso, é uma forma de depurar-se, né? Acertar débitos adquiridos como uma espécie de correção. É o resultado do mau procedimento do indivíduo perante a lei de Deus, que está inscrita na consciência de cada um. E aqui é importante destacar que não é sempre fazendo mal que você vai ter que expiar com mal não, tá, gente? Até porque se isso daí acontecesse, outro espírito estaria fadado a fazer o mal com você. Não é através disso. Porque o pessoal fala assim, porque a pessoa abortou tanto na vida, que na outra vida, né, vai nascer ali sem a possibilidade de engravidar. O pessoal fala muito disso, né? Mas por que seria dessa forma? Não poderia ser dado a ela a oportunidade de adoção de várias crianças? Ou de ter os seus próprios vários filhos e tratá-los com amorosidade, aqueles espíritos que ela interrompeu a vida em outras existências? Então não é sempre falar, é o mal, sempre vai, você queimou alguém, vai morrer queimado. Não é dessa forma que acontece, tá? Com isso, que para cada criança que nasce, possamos então orar para que esta reencarnação seja sinônimo de aprendizado e evolução para o espírito que chega no novo corpo. Então olha a importância da gente poder parar um pouquinho, né? Quando você fala assim, nasceu o filho de fulano, nasceu o filho de ciclano. Aquele espírito está vindo para ter todas as experiências, todas as chances de se melhorar. Então essa é a necessidade da gente também parar e fazer uma oração para que aquele espírito consiga vencer ali as suas mazelas, consiga realizar as suas provas de forma digna e consiga também passar pelas suas expiações de forma que ele cresça. E que nós que já estamos aqui encarnados também possamos cumprir o nosso papel perante esse irmão ou irmã que chega, né, essa criança, que lhe proporcionar um ambiente também saudável e harmonioso, a fim de que ele possa desenvolver suas maiores qualidades morais espelhados nos nossos comportamentos e pensamentos de amorosidade e equilíbrio. Então com essas palavras, né, que eu entendo ali a necessidade, né, eu entendo, e a doutrina espírita traz a necessidade de reencarnarmos e de aproveitarmos, ficar dormindo, né, que ele fala assim, tá dormindo, né, ficar dormindo, ficar parado, né? Aproveita seu dia para se melhorar, para melhorar a vida de alguém, para melhorar a vida da criança, de alguém que está passando na rua, algum tipo de necessidade. Aproveita o tempo. No lugar de ficar só na televisão ali ligado, aproveita o tempo para estudar. Vem aqui terça-feira estudar com a gente. Tragam pessoas também aqui para o centro, né, para estarem se esclarecendo. Isso é um ato de caridade também. Se não puder vir na sexta, tem no domingo lá também no nosso polo no Jardim Florianópolis, que está todo renovado, todo bonito. Então façam isso. Tentem sempre buscar e olhar para aquelas mazelas, que a gente está no planeta de provas e expiações ainda, né? Então passaremos por várias, mas tentar olhar daquilo de uma forma de aprendizado, para a gente não desperdiçar a nossa reencarnação, né? Chegar lá no mundo espiritual e falar, nossa senhora, perdi a oportunidade mais uma vez de me melhorar naquele ponto, fui egoísta de novo, fui maledicente, fui invejoso, fui ruim, poderia ter ajudado aquele irmão e não fiz, perdi essa oportunidade, né? Então vamos terminar, né, a nossa palestra de hoje, acalmando nossos corações, agradecendo imensamente ao Criador o surgimento de cada um de nós, solicitando forças ao Mestre Jesus, aos anjos protetores que nos acompanham 24 horas, que passaram por experiências iguais às nossas e que nos intuem todos os dias com bons conselhos,
que possamos, Senhor, realmente nos tornarmos um espírito um pouco melhor de quando chegamos aqui. E que a cada ser novo que tivermos notícia que reencarnou, possamos parar um segundinho, um minutinho, para orar por esse ser, para que essa criança possa, Senhor, crescer, se desenvolver e se melhorar também, enquanto criatura de sua criação. Que assim seja. Vai ter o passe? Vai? Seu Carlos, Conceição, Grazi. Suleika. Tá bom. Quem quiser vir aqui, gente, ó, para ver as obras, tá? Vou deixar aqui aberto. E aqui é só para relembrar as atividades do centro.